Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre temperatura, né? Na parte de instrumentação, né, gente, é inadmissível que a gente não fale sobre temperatura, tá? Porque esse fenômeno físico ele está presente em praticamente em 100%, né, das indústrias, comércios, né? A gente encontra instrumentos de temperatura em todos os lugares, até na nossa casa, certo? Então, é muito importante que vocês entendam alguns conceitos sobre temperatura, tá? Nessa videoaula, eu vou fazer alguns comentários, né? A gente vai hoje falar um pouquinho sobre a classificação dos instrumentos, né? Que medem temperatura. Vamos entender um pouquinho sobre instrumentos de temperatura de primeira classe, segunda classe, tá? Vamos entender um pouquinho sobre as unidades que nós temos de temperatura, conversão, etc, tá? Na próxima aula, a gente vai falar muito sobre termopar, tá? Então eu não vou comentar tudo hoje, porque senão a aula vai ficar muito extensa, tá? Então hoje eu quero comentar um pouco sobre temperatura, né, num contexto globalizado, tá? Falar um pouquinho sobre termistores, né, como que a gente pode utilizar os termistores aí, né, em projetos de automação, tá? E depois, numa próxima aula, a gente comenta sobre termopar, tá? Na live, gente, que vai ocorrer ao sábado, tá? Eu vou mostrar para vocês como construir uma ponte de Winchstone, né? Lá no Proteus. Simular para que vocês possam ver, né, uma forma como é que eu posso dizer, né? Vou mostrar para vocês como vocês constroem uma ponte para poder utilizá-la, né, em circuitos que façam uso de termistores, tá? Hoje eu só vou demonstrar, aí na live eu mostro como construir essa ponte, tá bom? Então vamos lá, temperatura parte um, tá? Gente, a temperatura ela é uma variável de processo muito, mas muito importante, tá? Ela, ela é muito importante, assim como nós vemos aqui, por exemplo, densidade, viscosidade, radiação, pH, resistência mecânica, maleabilidade, ou seja, na indústria, nós temos inúmeras variáveis de processo. Agora, temperatura é uma variável clássica, né? É uma variável que você vai encontrar facilmente num processo, facilmente num comércio, facilmente numa residência, tá? Quando eu falo, gente, porque não necessariamente, né, uma empresa como eu posso explicar? Vamos falar sobre fornos industriais, tá? Você acha fornos industriais não somente em indústria alimentícia, mas você encontra até em indústria eletrônica, tá? No processo que eu trabalho de SMT, eu não consigo, né, vamos dizer, realizar uma soldagem numa placa de circuito impresso se eu não for trabalhar com temperatura, tá? É a temperatura que vai determinar para mim, né, uma curva, né? Ou seja, aliás, é uma temperatura que vai determinar para mim a soldagem, né, de uma pasta de solda, entendeu? Então, o que eu posso dizer para você é que a temperatura ela é clássica, né, gente? Ela é encontrada em diversos processos, né? E na sua residência, no comércio também. Na sua casa você não tem um forno? Um forno elétrico, por exemplo, né? Um micro-ondas, né? Até um fogão, alguma coisa assim, né? Ou seja, a temperatura ela está presente, né? A energia térmica ela está presente em todos os lugares o tempo todo, tá? Bom, a temperatura, então, gente, né, termos conceituais, né, é a propriedade da matéria que reflete a média da energia cinética dos átomos de um corpo. Então, o que acontece, gente? É, Quando eu tenho um corpo e esse corpo ele recebe, né, uma energia cinética e essa energia, né, faz com que os átomos comecem a vibrar, né? Então nesse processo de vibração dos átomos, né, é que vai surgir o que? A energia calórica, a caloria, tá? Então é através dos átomos se movimentando, né, da vibração dos átomos aí que surgem, né, a energia térmica, tá? Então, quando você aquece um corpo, os átomos daquele corpo começam a se movimentar, tá? A energia térmica de um corpo é a somatória das energias cinéticas do seu átomo, tá? Então, quer dizer o quê? A energia térmica que é gerado
pela vibração ali dos átomos, né, pela movimentação ali dos átomos, né, gente, nada mais é do que do que todo aquele conjunto, né, ou seja, todo aquele corpo, ele vai ter uma vibração, os átomos vão começar a se vibrar, né, e o somatório, né, de todas as energias ali é que vai formar a nossa energia cinética, né? E o calor é a energia que vai se transferir de um corpo para o outro, né? Então nós temos muito, a gente fala muito quando a gente trabalha com termodinâmica, a gente fala muito sobre transferência de calor, né? Então o calor nada mais é uma energia que é transferida de um corpo, né, para o outro, sendo que esses corpos, né, têm temperaturas diferentes, tá? Ainda falando sobre conceitos, né, gente? Quando a gente fala de termometria, tá? Então agora nós temos alguns termos aqui dentro do conceito de temperatura, né? Quando a gente fala de termometria, a gente está falando de medição de temperatura, né? Seria um termo que abrange, né, a pirometria e a criometria, tá? Então, quando a gente fala de termometria, seria um termo genérico para se falar sobre medição de temperatura, tá? E dentro desse contexto, nós temos a pirometria e a criometria, tá? O que seria a pirometria? A pirometria, gente, seria a medição de altas temperaturas, né? Ou seja, são faixas, né, extremamente elevadas, né, que causam até efeitos de radiação térmica, né? Ou seja, você consegue presenciar até a radiação térmica, né? Porque a pirometria seria temperaturas altíssimas, né? E a criometria seria o oposto, tá? Seria o quê? Seria a medição de temperaturas muito baixas, né? Próxima do zero absoluto, né? Temperaturas extremamente baixas, tá? Então, a termometria seria um termo geral, né, sobre a medição de temperatura. A pirometria seria um termo que se refere à medição de altas temperaturas e a criometria, baixas temperaturas. Tá? Transferência de calor. Né? Gente, a transferência de calor ela pode ser conduzida de diversas formas, né? Um corpo pode transferir calor para o outro, né? De diversas formas. Por que é importante a gente entender esses termos aí, né? Porque no mundo da instrumentação, né, gente, esses instrumentos eles vão presenciar todos esses fenômenos aí, entendeu? Tudo isso está interligado com o conceito de temperatura, tá? Por isso que eu estou passando aqui um pouquinho de conceito, tá? Então, por exemplo, eu posso transferir calor por meio de contato físico, né? Que seria o condução, tá? Eu posso transmitir calor através de convecção, né? Que seria através de deslocamento de material. Eu posso transferir calor, né, através de radiação, certo? Que é feita através do vácuo ou ar, né? Ou seja, eu posso conduzir calor de diversas formas, tá? Dentro do conceito universal do Sistema Internacional de Medidas, né, na parte física, a temperatura, gente, ela pode ser medida, né, em diversas unidades, né? O mais famoso que nós temos é o grau Celsius, né? Ou seja, o Celsius seria a unidade de medida mais popular que nós enxergamos aí, tá? Porém, gente, nós temos também as unidades Fahrenheit, Kelvin e a Rankine, né? A Rankine, a Kelvin e a Fahrenheit, elas não são tão populares, né, no nosso dia a dia, pelo menos aqui no Brasil, né? Agora, graus Celsius, né, é uma unidade de medida que você encontra em qualquer aparelho, qualquer instrumento. Tá? Gente, essas três unidades de medida aí, elas vão passar por escalas, tá? Você pode, por exemplo, né, pegar uma temperatura em graus Celsius e converter ela para Fahrenheit, né? E vice-versa, tá? Pode pegar uma temperatura, né, em Fahrenheit, converter para graus Celsius e depois converter para Kelvin, tá? Então, isso daqui são as principais fórmulas de conversão, tá? A maioria dos instrumentos que nós temos de temperatura aqui no Brasil, eles vão indicar para nós a temperatura em graus Celsius, né? Porém, você pode encontrar, talvez, instrumentos que venham a mostrar temperatura em Fahrenheit, né? Quando você se deparar com esse tipo de escala, né, facilmente você consegue realizar a conversão,
tá? Então vamos supor que você tenha uma temperatura em graus, ó, vamos dar uma ideia aqui, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma temperatura aqui de 122, né? Fahrenheit. Quanto que seria equivalente em graus Celsius? Seria 50 graus, tá? Mas olha só, se eu jogar aqui, né, na fórmula, né, gente? Se eu jogar 122 menos 32 multiplicado por 5 e dividir por 9, né? Olha só, se eu pegar, vamos fazer essa conta aqui rapidinho. Eu tenho que chegar no resultado aqui é 50, né? Então vamos supor, eu tenho uma temperatura lá em Fahrenheit de 122, eu vou subtrair 32, vou multiplicar por 5, né? E vou dividir por 9. Então seria o quê? Seria 122 menos 32 vezes 5, daria 450. 450 dividido por 9 daria 50 graus, né? Então, olha só, por mais que você tenha, né, no seu equipamento, no seu aparelho, uma temperatura já exposta na unidade Celsius, Kelvin, né? Você pode converter facilmente para graus Celsius, né? Então, eu acabei de pegar um exemplo. Eu peguei uma temperatura em graus Fahrenheit, né? Joguei nessa fórmula e ela me retornou a temperatura em graus Celsius, né? A intensidade da temperatura pode ser a mesma, mas aqui em termos de escala vai ser um pouco diferente, tá? Aí cada país, cada instrumento costuma utilizar a sua unidade de medida. É igual aquela história, né? Aqui no Brasil, a gente trabalha com metros, né? A nossa unidade de medida seria o metro, né? Agora, quando a gente chega lá nos Estados Unidos, a gente vai falar. Aqui no Brasil, a gente trabalha com quilograma, metro, só quando a gente chega nos Estados Unidos, lá é libras, né? E você tem pés, nós, ou seja, milha, né? Hoje, quando você vai comprar um carro aqui no Brasil, você vai ver quantos 1.000 quilômetros esse carro rodou. Lá nos Estados Unidos, você vai ver quantas 1.000 milhas, né, aquele carro rodou. Então, de um país para o outro, nós temos aí padrões, né, de unidades de medida, cada país com o seu, né? E na temperatura não é diferente, tá, gente? Na temperatura, cada país vai ter o seu. Aqui no Brasil, a gente costuma falar muito sobre graus Celsius, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a especificação do sistema de medição de temperatura, né? Olha só, a gente tem diversos fatores técnicos, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma especificação, né, de um sensor, instrumentos para poder medir a temperatura de determinado processo, máquina, etc., a gente tem que levar em consideração sempre a faixa de temperatura, né? Ou seja, eu tenho que saber uma faixa. Geralmente a gente dimensiona um sensor que ele consegue abranger, né? Ou seja, consegue detectar toda a intensidade de temperatura que aquele equipamento vai gerar, né? Ou seja, que aquele processo vai estar exposto. Então, por exemplo, eu tenho um forno de refusão dentro de um processo de SMT. Eu sei que a minha pasta de solda, né, que é uma pasta para que eu utilizo ali para que eu coloco em superfície ali da placa de circuito impresso, né, e ela quando ela for exposta ao calor e respeitando uma curva térmica, né, ela vai realizar o processo de soldagem. Eu tenho que entender que eu posso ter temperaturas até 250, 300 graus, né, falando top máximo assim. Então eu tenho que colocar um sensor de temperatura, eu tenho que dimensionar um sensor de temperatura que consiga detectar essa faixa que bata aí 350, 400 e tem uma gordurinha ainda, entendeu? Para não danificar o sensor, tá? Então quando a gente vai especificar, né, um sensor de temperatura, a gente tem que levar em consideração, né, gente, qual é a temperatura, a intensidade de temperatura que ele vai ser exposto. A gente também tem que levar em consideração a precisão e repetibilidade, né? Então, se você tem um processo em que cada grau é importante, né? Cada grau é extremamente importante. Quando a gente está falando muito sobre química, né, gente? Quando a gente fala sobre laboratório de química, que você tem ali processos que cada grau faz total diferença, então você tem que ter aí um sensor de temperatura com uma alta precisão, né, alta repetibilidade para não poder errar. Agora, se o seu processo é um pouco mais, não que ele não depende, não que ele não precise de precisão, mas o seu processo ele, vamos colocar por exemplo lá um forno, né, que vai
Vamos supor que vai assar uma pizza, por exemplo. Você não precisa ter tanta precisão assim como você vai precisar, né, de um equipamento que trabalha com química, por exemplo, né? Então, o que vai acontecer? Você tem, quando você for dimensionar, né, lembre-se que se você vai, tudo vai depender do seu processo. Se o seu processo exigir, né, algo muito preciso, né, que tem uma alta repetibilidade, você precisa pegar um instrumento, né, à altura, né, desse, que seja a altura do seu processo, seja que consiga se adequar ao seu processo. O mesmo equivale à proteção também, tá, gente? Porque sensores são componentes que têm uma mecânica muito delicada, né? E ele não pode estar exposto a ambientes agressivos. Então, saiba escolher muito bem seu instrumento, né? Ou seja, dependendo do processo, você não pode nem olhar muito para a questão de preço, né? Você tem que olhar para a questão de qualidade, tá? E outro caso também, quando você vai dimensionar, né, um sistema de temperatura ali, você tem que pensar no tempo de resposta, tá, gente? Por que um tempo de resposta? Porque se o seu processo ele tem uma variação de temperatura muito grande, você tem que pensar que existe um negócio chamado latência, né? O que seria latência? A temperatura sobe, mas para que o sensor consiga detectar, ele vai ter um certo tempo, né? Ele tem um certo atraso, certo? Então, o que acontece? Nesse gráfico aqui dá para a gente perceber bem, né, o tempo de resposta. Então, aqui é a temperatura do meio ambiente. E aqui seria o sensor detectando a temperatura. Você pode perceber que ele tem um atraso aqui, que é esse tal aqui, tá vendo, né? Esse tal aqui da letra grega, né, gente? É nada mais é do que um tempo de resposta, né? E aqui é quando, nesse tal, na verdade, seria o tal mais seria o TR, na verdade, né, o tempo de resposta. Esse tal aqui seria quando o sensor ele está em regime transitório aqui, né, ou seja, ele não está na zona de estabilidade, no regime permanente. Então, você pode perceber que aqui eu tenho um tempo de resposta, né? Então, tudo vai depender do seu processo. O seu processo exigir, né, que você tenha aí um sensor de temperatura aliás, que você tenha uma variação de temperatura e essa variação de temperatura é importante que o seu sensor acompanhe, né, de forma síncrona. Então você tem que verificar se a curva, né, de tempo de resposta dele está adequada ou não, tá? Bom, classe de medidores de temperatura, né, gente? Nós temos duas classes, né? A primeira classe e a segunda classe. A primeira classe, né, de medidores de temperatura são aqueles instrumentos que eles estão diretamente em contato com o ambiente que está exposto ali àquela temperatura. Então a gente está vendo, a gente vê muito termistores, termopares, né? Termômetros de resistência, que são os RTDs, né? Termômetro de dilatação de líquido, termômetro de dilatação de sólido, ou seja, essa primeira classe são sensores e instrumentos, né, de temperatura que eles estão em contato. Então, por exemplo, um termopar, se eu for olhar um forno, né, o termopar ele está ali, né, na zona de aquecimento ali do forno, entendeu? Ele está totalmente exposto na zona de aquecimento, tá? Então ele está próximo ali do resistor que está recebendo uma energia elétrica, convertendo para uma energia térmica, tá? Então, o termopar ele está exposto ali, tá? Ou seja, ele está dentro do processo. E quando a gente tem uma classe de instrumentos em que o instrumento em si ele está exposto ao ambiente onde, né, ao ambiente onde tem calor, né, gente? Ou seja, tem energia térmica, a gente considera como primeira classe, né? E a segunda classe são os instrumentos, né, que não estão, que o elemento sensor, né, ele não está em contato com o meio que a gente quer fazer a medição. Um caso muito clássico são os pirômetros, né? Então, por exemplo, o pirômetro, né, para quem já, isso aqui nesse momento de pandemia agora está sendo algo muito utilizado, né? O pirômetro ele vai emitir, né, um sinal infravermelho, né? Vai radiar, né? Radiar um sinal infravermelho e dependendo do retorno desse sinal aqui, ele vai calcular qual que é a temperatura, né? Então, quando alguém pega um pirômetro lá, né? Que seria um medidor a laser infravermelho, né? E ele pressiona o gatilho, ele vai emitir um sinal infravermelho aí em contato com a sua pele, com o seu braço, com a sua testa, né?
e dependendo do retorno desse sinal, ele vai calcular uma determinada temperatura, tá? Então, a segunda classe de instrumentos aí, a gente está interligado, né, a instrumentos que não estão diretamente expostos, né, ao meio que você quer medir a temperatura. A primeira classe, sim, a segunda classe, não. Então vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre alguns instrumentos, né, que nós temos aí para medir temperatura, né? Nós temos, por exemplo, os termômetros, a dilatação de sólido, né? O que seria o termômetro de dilatação de sólido, né, gente? A gente sabe que os metais, quando são expostos, né, à temperatura, eles se dilatam, né, gente? Então, é através dessa dilatação que o termômetro bimetálico consegue detectar, ou seja, é através, né, da intensidade, ou seja, da quantidade de dilatação que esse termômetro consegue trabalhar, tá? Então você pode visualizar aí que nós temos dois metais, né? Ou seja, duas ligas metálicas aqui, e quando esses dois metais aqui, essas duas superfícies, ou seja, essas duas ligas, são submetidas, né, a um calor, que tem um exemplo de uma vela, por exemplo, né, ele vai se dilatar e essa dilatação vai ser transferida para o termômetro e aqui no gauge você vai conseguir identificar qual que é o valor de temperatura no momento, né. Nós temos também termômetros de dilatação de líquido, né? Que ele vai se basear sempre na expansão volumétrica, né, de um líquido quando ele está exposto à temperatura e também tem que ser em recipiente fechado, né? Então você também consegue medir a temperatura através dessa dilatação, né, desses líquidos. E o cálculo, né, gente, vai ser o quê? O volume de líquido que vai representar a temperatura, né? Vai ser o quê? O volume de líquido de referência, que vai ser o quê? 1 mais o beta, que é o coeficiente de expansão daquele líquido, né? Que multiplica a temperatura do líquido em graus Celsius, tá bom? Então, quando a gente vai trabalhar com dilatação de líquido, né, essa fórmula seria uma fórmula universal, né? Então, seria um termômetro que faz uso, né, de uma fórmula universal. Aqui eu tenho, né, um termômetro de vidro, né, que especifica muito bem, né, esse termômetro aqui a gente tem até em casa, né? É um termômetro que a gente, opa, tô com febre, coloca lá debaixo do braço e conforme a temperatura ele vai dilatar esse líquido, né? Esse líquido ele está atrelado a uma escala, né? E conforme a expansão desse líquido, né, ou seja, ele está dentro de uma câmara de expansão, então conforme a expansão desse líquido, a gente olha pelo indicador da escala, a gente vai saber qual que é a temperatura naquele momento, né, que o termômetro está exposto. Tá? Aqui nós temos, né, temos diversos termômetros de vidro, e cada um com seu, cada material aqui que nós temos, né, o mais clássico que a gente tem hoje em dia é o mercúrio, né? O mais fácil de encontrar seria os termômetros de mercúrio, né? Mas nós temos, né, de diversos outras substâncias químicas aqui e cada uma delas, né, com a sua característica, né? Outra forma também, né, de fazer a medição de temperatura é através das termorresistências, né? O que seria as termorresistências, que também é conhecida como RTD, que é Resistance Temperature Detector, ou detector de temperatura resistência, né? É a ideia, gente, de a gente de ter um instrumento, né, um corpo que ele varia a sua resistência, né? Ou seja, uma resistência elétrica mesmo, tá? Conforme a temperatura que ele está exposto, né? Então a ideia dos termos resistores, né? Nada mais é do que eu tenho ali um determinado corpo, né? Um determinado dispositivo que ele vai variar a sua resistência conforme a intensidade da temperatura que ele está exposto, tá? E essa variação de resistência, a gente consegue interligar ele, por exemplo, né? A gente consegue fazer uso, né, dessa variação de resistência, porque ele, querendo ou não, ele é um resistor, né? A gente consegue utilizar ele, né, por exemplo, uma ponte de Winchester
e em cima dessa ponte a gente consegue transformar essa variação de resistência, né, em um sinal elétrico. E o sinal elétrico a gente, né, já aprendeu aí nas outras aulas, a gente consegue processar ele através de entradas analógicas de CLPs, microcontroladores, assim por diante. Tá? Um dos termos resistores mais clássicos que nós temos é o PT100. Tá? Então, olha só, imagine aqui, né, que eu tenho uma ponte de Winchester aqui, né? Isso aqui é um exemplo de uma ponte de Winchester. Eu tenho três resistências fixas, né, que eu vou colocar, tá? E uma aqui que é chamada de R4, tá? Então, olha só, a ponte de Winchester diz o seguinte, né, gente? Ela, a propriedade dela diz o seguinte: R1 sobre R2 é igual a R4 sobre R3, tá? Então, o que acontece? Se eu, nesse momento que eu estou trabalhando aqui, né, colocar, por exemplo, um PT100, né? Se eu colocar um PT100 no lugar deste R4, o que vai acontecer? Ó, vou mostrar para vocês aqui na prática que é mais fácil, né? Então, quando a gente tem instrumentos de medição, né, ou seja, sensores de temperatura que trabalham com a variação de resistência, fica muito mais fácil, né? A gente detectar, a modelagem desse sinal. Por quê? Porque nos outros exemplos que eu mostrei para vocês, dilatação de metais, dilatação de líquido, né? São instrumentos totalmente mecânicos, concorda comigo? Totalmente mecânico, né? Agora, quando a gente pega termorresistência, aí a gente está trabalhando com um instrumento elétrico, né? Ou seja, ele é alimentado por uma tensão elétrica, tá? E pelo fato, né, daquele instrumento variar a temperatura, aliás, variar a resistência conforme a intensidade da temperatura, a gente consegue pegar essa variação, né, e processar ela para se tornar um sinal elétrico. E esse sinal elétrico a gente trabalha com PLC. Então aqui eu tenho, gente, uma ponte, né, de Winchester, tá? Clássica aqui. Eu vou chamar esse R4 aqui de PT100, por exemplo, né? Vou só dar um exemplo aqui, tá? Não sei, de cabeça eu não sei qual que é o valor do PT100 em termos de resistência, mas eu vou colocar valores ideais aqui só para exemplificar, tá? A ponte de Winchester diz o seguinte, gente: se os meus quatro resistores aqui, tá? Se os meus quatro resistores aqui, essas quatro resistências aqui, na verdade, né? Se elas estiverem em equilíbrio, conforme vocês estão observando, aqui tem 100 ohms, aqui tem 100 ohms, aqui tem 100 ohms, aqui tem 100 ohms, né? O que vai acontecer? Tá? Vou dar um play aqui. A corrente que eu estou medindo aqui, né? Ela vai ser zero. Concorda comigo? Eu vou ter zero de corrente, tá? Agora, e obviamente vocês estão prestando atenção que eu tenho uma fonte de tensão aqui, tá? Então presta atenção que eu tenho uma fonte aqui. Agora, se eu pegar uma das resistências aqui, olha só, vamos supor que o PT100 aqui ele joga 30 ohms nesse momento. Presta atenção que não é o valor real agora nesse momento, tá, gente? Só estou simulando aqui, jogando qualquer valor. Se eu der um play, você vai perceber que ele vai jogar um valor aqui de corrente, né? Por exemplo, menos 36,8, tá? Não vou mexer nesse cara aqui não, senão ele vai ficar corrente negativa. Vou mexer nesse cara aqui, ó. Vou chamar esse aqui de R3 aqui de PT100 para ficar positivo, melhor, né? Olha só, vou jogar um valor aqui, ó, 39 ohms, por exemplo. Você vai perceber que a minha corrente, ela mudou. Opa, por algum motivo. Deixa eu jogar aqui 50 ohms, espera aí. Só um minutinho, gente. Tá falando que não existe... Ah, perdão, tem dois R3 aqui, né? Vou chamar isso aqui de R2, então. Eu tinha aceitado 39. Então, é porque eu tinha dois nomes iguais aqui. Olha só, ele apresentou aqui para mim, né, sei lá, uma corrente de 28,1, tá? Agora vamos supor, eu vou variar um pouco mais aqui a resistência dele. Eu vou colocar, por exemplo, 50 ohms. Olha lá, você já percebeu que ele variou o sinal de corrente aqui.
Então, gente, uma ponte de Winchester é exatamente essa, né? Se os 4 resistores, né, que estão conectados nessa ponte, eles estiverem em perfeito equilíbrio em termos de resistência, o sinal de corrente que eu vou medir no centro da ponte vai ser zero, né? Ou seja, ele está em equilíbrio, então a corrente é zero. Agora, se uma das resistências aqui ela sofrer alguma determinada variação, né, você vai perceber que esse sinal de corrente vai variar proporcionalmente, né? E através, por exemplo, de uma ponte de Winchester, que eu consigo, né, interligar um termoresistor, entendeu? Então, eu posso pegar um termoresistor e colocar aqui. Tá vendo aqui? Eu posso colocar um termoresistor. Por quê? Porque esse meu termoresistor, ele vai variar o valor de resistência dele conforme a intensidade da temperatura, né? Então, conforme a intensidade da temperatura, ele varia a resistência dele, né? Então, olha só que interessante. Uma ponte de Winchester seria aí uma jogada muito boa, né? Ou seja, a ponte de Winchester seria aí como é que eu posso dizer para vocês? Seria aí um recurso de eletricidade ideal para você colocar um termoresistor, né? Por quê? Porque a ponte de Winchester ela foi desenvolvida, moldada para poder emitir um sinal de corrente, ou seja, trabalhar com sinal de corrente sempre proporcional, né, à variação de resistência de um dos resistores, né, que faz com que a ponte entre em desequilíbrio, né? E o PT100 ele é um termoresistor, então esse termoresistor, se eu colocar ele aqui, é proposital colocar ele aqui, né? Por quê? Porque ele vai variar a resistência conforme a temperatura, né? Que ele estiver exposto, e variando a resistência, ele vai variar o sinal de corrente. E variou o sinal de corrente aqui, eu posso jogar lá no meu PLC, tá? É legal essa ponte de Winchester, gente, porque se o meu PLC trabalha de 4 a 20 mA, eu faço uma configuração de resistores aqui de tal maneira que ele se adeque, né, no sinal de 4 a 20. Mas também tem que ver qual que é a faixa de variação lá do seu PT100, tá? Lá do PT100. Então tem que olhar no datasheet também. Mas seria bem interessante, tá? Isso aqui é um modelo, né, para a gente fazer, né, obviamente, a detecção, ou seja, gerar um sinal elétrico proporcional à temperatura aí, tá? Aqui eu tenho um outro modelo de ponte que eu posso estar construindo, tá? Depois a gente faz essa simulação lá no Proteus, lá no Sábado, a gente consegue fazer essa simulação lá no Proteus mesmo, tá bom? Aqui eu tenho como se fosse mais de um termistor, eu posso colocar mais de um termistor aqui, tá? Bom, gente, acho que é basicamente isso, tá? Eu vou finalizar o conteúdo por aqui para não ficar muito longo, né? Vou fechar aqui em termorresistência, né? Utilizando aí a ponte de Winchester. Na live de sábado eu vou construir esse circuito aqui com vocês, tá? Eu acho que é interessante a gente montar esse circuito aqui do zero no Proteus, né? Eu mostrar para vocês, porque talvez tenha alguém que tenha interesse aí, né, em estar brincando e calculando, fazendo os cálculos aqui também, tá bom? É isso aí, gente. Vou ficar por aqui e até a próxima.